Num piscar de olhos. Poderíamos ter trocado Foi pelo menos a mágica. posição. Ai, meu Deus, foi mágica. A gente, piscou o olho, estamos aqui de novo, bloco 2. Estamos on. Ontem a gente gravou, né? Vamos gravar hoje também, né? Exatamente. A camisa tinha que amanhã ser a a terceira. mesma, foi por isso, cara. Porque foi eu por deixei isso. ali, né? Tomar um sol, tá calor pra caramba. Verão, Rio de Janeiro, vocês sabem como é, né? Então, Vamos lá, galera. Então, bloco 2 iniciando aí, né? sem mais Vamos pra delongas, o cima. cara já tá ligado nisso aí. Isso entendeu? aí. Agora é o bloco 2 de 2018, exame de qualificação 1. Vamos lá? Que aconteceu dia 16 de 7 de 2017. Olha só. As provas da UERJ sempre em junho, julho ali, né? Então, Isso aí. antes da pandemia. Vamos lá? Questão 53. Questão 53. Convenção ratificada pelo Brasil em 2004. Aplica-se aos povos tribais em países independentes cujas condições culturais, sociais e econômicas os distingam de outros setores da coletividade nacional e que estejam regidos total ou parcialmente por seus próprios costumes ou tradições aos povos em países independentes considerados indígenas pelo fato de descenderem de populações que habitavam o país ou uma região geográfica na época da conquista ou da colonização. A consciência de sua identidade indígena ou tribal deverá ser considerada como critério, olha aí, a consciência de sua identidade indígena ou tribal deverá ser considerada como critério fundamental para determinar os grupos aos que se aplicam as disposições da presente convenção. E aqui a gente tem um gráfico, comenta pra gente esse gráfico aí, por favor. O gráfico, gente, é bem interessante, tá? Vamos botar essa cachola para pensar. Dá uma olhada ali, tá 1500, tá? Até 2010. Quando você tem os portugueses chegando ao Brasil, os indígenas, ou os nativos, melhor dizendo, eles se localizavam próximo ao litoral. Beleza? A sua maior parte se localizava próximo ao litoral. E próximo ao litoral foi onde os portugueses começaram as suas capitanias hereditárias, todo um processo de extrativismo Na que Bahia. rolou, exato. Porto Seguro. Teve tudo isso aqui. A Baía de Guanabara foi amplamente dominada pelos portugueses também, e todos os indígenas nativos que viviam aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro, às bordas da Bahia, e depois ao longo do litoral fluminense, né? Infelizmente é Fluminense, o pessoal acha que não vai ter que falar Fluminense, tá? Carioca só aqui, Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro é Fluminense, né? E dentro dessa dinâmica, você percebe que os portugueses vão empurrando os nativos para o interior, né? Eles vão saindo dessa parte da cidade, depois todo o processo de urbanização e depois toda a dinâmica do capitalismo que entrou no Rio de Janeiro e no Brasil, e aí esses indígenas eles vão indo em direção ao interior. Então, depois de um tempo, mais ou menos 70 anos, vai ter uma queda vertiginosa aqui, né? De uma população indígena aí mais ou menos colocada em 3, 4, alguns dizem 7 milhões, né? E aí você foi caindo, e litoral principalmente foi caindo muito, né? E o interior também foi caindo, mas ainda se manteve um pouco mais alto. Lembrando que a população indígena hoje tá mais ou menos, não chega nem 1 milhão, né? Então você percebe que saiu de 1.500, de 3 milhões basicamente, para hoje menos de 1 milhão, é uma coisa complicada. Mas, bem, sabendo todas as informações do gráfico com a parte textual, vamos mandar a brasa aí agora. A partir do exposto no texto, a mudança nos dados demográficos apresentados no gráfico entre 2000 e 2010 está associada à seguinte atitude. Bom, lembram que a gente filtrou aí já nas questões, tá? Letra A, promoção da permanência de grupos nativos nas áreas de reserva. Letra B, adoção da autodeclaração como critério de pertencimento étnico. Letra C, aprimoramento do controle jurídico nos processos de demarcação de terras. Ampliação do processo de preservação das tradições das comunidades da floresta. Também quem dera, né? Pois é, galera. Então, fácil, essa daí só podia ser a letra... Letra B, não quero falar de bola!
Letra B de bola, tá? Sem brincadeira com Bruno. futebol. De Bruno fica melhor. Letra B, adoção da autodeclaração. Ele já dizia aqui, galera, tava bem claro, ó, como critério fundamental, consciência de sua identidade. Consciência. E lembrando que a partir dos anos 2000, nós tivemos aí uma maior debate na sociedade e as pessoas conseguiam se autodeclarar mais com aquele grupo na qual ela se sentia pertencida, né? Então você tem um aumento ali, não porque necessariamente aumentou a população, mas porque aumentou o número de autodeclarações. Isso aí. Perfeito? Isso aí. Lembrando que as comunidades indígenas ainda, só para terminar, elas geram, ou as nativas, ou as caiçaras, elas sempre têm se harmonizam bem ali com a vegetação, cuidam da vegetação. Geralmente lugares que tem essa galera, a vegetação ali é mais preservada. Tem, né? se eu não me engano, uma tribo de Pataxós em Paraty, bem legal. Se eu não me engano é Pataxós em Paraty, ali na estrada, já sentido ali mesmo Trindade, é bem interessante. 58. O grafite é uma manifestação artística com múltiplas expressões. Dentre elas, a crítica político-social bastante presente nas obras de Banksy, por exemplo. Em um evento na cidade de Belém, ao sul de Jerusalém, Banksy e outros artistas grafitaram parte do muro que envolve a Cisjordânia e seus arredores, tendo o contexto local como tema comum, como ilustram as obras abaixo. Bom, galera, tá falando aí de toda a problemática daquela região que a gente pode chamar ali de faixa de Gaza, daquela problemática. E caindo de novo, a questão árabe. Exatamente, ali, esse contexto aí, tá? Fala aqui do muro. Beleza? O lugar escolhido e as imagens grafitadas são evidências da oposição do artista ao seguinte aspecto do conflito nessa região, galera. Lembrando que essa é uma região que é de importância para 3 religiões. Para o cristianismo, para o judaísmo e para o islamismo também. Então, olha aí toda a problemática. Não à toa a gente tem, a questão fala do muro, e por isso eu fiz questão também de frisar, o Muro das Lamentações, que também é muito importante para as 3 religiões. Essa região aí em si, ela é muito importante para as 3 religiões. Então, a gente tem essa problemática, por isso a gente tem a questão aqui de certa forma, uma esperança aqui na imagem, onde tem os balões e uma criança subindo. E a questão aqui da política do Estado armamentista, de certa forma, de se implementar na sociedade para tentar combater aí o terrorismo e, entre outras coisas, o conflito entre os judeus e os israelenses, né? Se for parar para pensar, o Israel tá... E os islâmicos, perdão. O Israel tá numa área que ela tá praticamente totalmente sitiada. Sitiado, isso. Então, os povos que estão ali, não à toa, né? Tem todo um contexto histórico, eles, se tivessem chance, eles com certeza tirariam a galera de Israel dali, porque todo o processo feito desde 48 foi muito complicado na região. Então, assim, o Israel, ao longo do tempo, se desenvolveu enquanto um Estado muito bélico, sendo que ele é a linha de frente aí, com certeza, das principais armas aí, sofisticação bélica e tudo mais. Então, é muito desproporcional o que Israel tem enquanto poderio militar e enquanto até Palestina tem enquanto poderio militar. Não estou falando nem de Egito, não estou falando nem do Iraque ou outras que são outros lugares ali na região, até Turquia, que poderiam fazer frente ali, embora a Turquia seja a questão otomana, então nem é a questão árabe especificamente, mas também tem, né? Mas é uma potência. Mas o Israel ali na região é bizarro, totalmente, tem uma diferença muito grande, é um abismo em relação à Palestina. Entre a questão que o professor Daniel falou no bloco 1, é muito bom a gente perceber isso e a gente tem em mente que é a questão que o território ele não representa só a questão geográfica, ele representa também a relação de poder. Exatamente. Israel tem esse conceito de poder formalizado porque, de certa forma, teve muito apoio dos Estados Unidos, né, um interesse político muito grande nessa região. Se a gente for analisar, é o Estado que mais é beneficiado do ponto de vista geopolítico porque teve esse apoio. E aí isso gera um conflito, ou melhor, gera vários conflitos ao longo da história e na atualidade também entre essas nações. E é o que bota gasolina, por exemplo, e centelha na questão do árabe contra o ocidentalismo. Porque ele sempre vê
as pessoas que são ligadas a esse ocidental, né, metendo o bedelho ali na região, então interferências muito fortes com questão de petróleo e tudo mais, com Israel também. Então isso dá um fogo para esse radicalismo, né, que acontece na região. Então, o lugar escolhido, as imagens grafitadas são evidências da oposição do artista ao seguinte aspecto do conflito nessa região. Letra A, radicalismo de posições no embate de sistemas religiosos. Não tem radicalismo aqui nessa questão, muito pelo contrário, na imagem da garota com o balão, não tem radicalismo. Letra B, assimetria, como o professor Daniel falou muito bem, a desproporção, né, de poder no processo de segregação territorial. Assimetria, né, uma falta de proporção, de ajuste, de equilíbrio entre o reconhecimento, por exemplo, do Estado de Israel e o reconhecimento do Estado da Palestina. Letra C, ausência de legalidade no enfrentamento de forças militares. Não poderia ser, essa aí tá um absurdo. Letra D, excesso de burocracia no encaminhamento da negociação diplomática. Negociação diplomática. Conhece essa negociação diplomática nessa região aí? Tem. A negociação aí, infelizmente, é na base do bombardeio. É a mesma negociação que você tem, às vezes, com seu pai, sua mãe. Exatamente. Não há uma conversa, não, porque não, e pronto. Não, porque não. Essa negociação é muito negociada. Portanto, galera, a resposta correta é a letra 58, letra B de bola. Tá dando muito B, né? Por que será? Tá dando muito B aí. Assimetria de poder no processo de segregação territorial. Tranquilo? Vamos lá? Vai que vai. Eita, olha só essa questão. O Monumento à Independência, localizado em São Paulo, foi criado em 1922. Isso é importante, né? Semana de Arte Moderna. Dá uma marcada aqui em 22, né? Semana de Arte Moderna. Exato. Para as comemorações do centenário de emancipação política brasileira, né? Legal também colocar aqui. O projeto vencedor, sem aprovação unânime, tá? Foi alterado e teve de incluir episódios e personalidades vinculados ao processo da independência, tais como, na lateral esquerda do monumento, passaram a figurar os inconfidentes mineiros, beleza? Na lateral direita, os revolucionários pernambucanos, tá? E na face frontal, as esculturas do Independência ou Morte, né, e a Marcha Triunfal da Nação Brasileira. Beleza? Os contextos políticos nos quais são criados monumentos interferem na valorização de determinadas interpretações sobre as experiências históricas por eles representadas. Né? As mudanças realizadas no projeto original do Monumento à Independência expressam o seguinte interesse das autoridades governamentais da época. Né? Acho que é interessante, assim, eu não vou falar muito sobre essa questão, que essa questão já é mais... não é a minha praia, né? Mas eu acho interessante que teve, no mundo, uma ressignificação dos monumentos. Sim. Por quê? Existem monumentos que não fazem parte, ou que não fazem mais sentido hoje, tendo em consideração todo o desenvolvimento histórico e geográfico que agora é possível. Então, releituras históricas... Revisionismo, a gente chama. O revisionismo, isso é muito importante. Então, no mundo, existem estátuas sendo derrubadas, queimadas. São Paulo de Borba Gato, Bandeirantes. Então, essas estátuas foram construídas em determinados contextos históricos que quiseram dar visibilidade a essas imagens, mas que hoje, com todo esse revisionismo, já não cabe mais. Então, tem essa dimensão, né? Dica, lembrei até que agora. É uma questão bem parecida de revisionismo, né? Do Borba Gato, de ter sido queimada, caiu numa prova de mestrado da UERJ. Caiu na prova de mestrado da UERJ. Eu estava comentando com você aqui ainda há pouco, caiu numa prova de mestrado da UERJ. Então não se espantem se cair algo relacionado a esse revisionismo, né? Tivemos no decorrer aí da história um processo bem grande de revisionismo histórico. A estátua de Lenin, ela foi derrubada na União Soviética. Recentemente em São Paulo, a estátua de Borba Gato, que é de certa forma uma maneira da gente rever o processo de construção dos heróis nacionais, que de certa forma foram pautados em um conhecimento elitista e que nem sempre, ou melhor, na maioria das vezes, não corresponde com de fato a construção de um ideário nacionalista
do ponto de vista da maior parte da população. Eu vou sair da frente aqui, ó, porque o pessoal quer ver a resposta ali e não consegue. É porque eu sou pequenininho, agora só fica o Bruno, tá? Aqui no cantinho, pronto. Vamos lá. Dito isso... Caraca, aqui, pronto, achei uma posição. Dito isso, a gente tem o seguinte... as mudanças realizadas no projeto original do monumento à independência expressam o seguinte interesse das autoridades governamentais da época. Letra A, reconhecimento da liderança de Dom Pedro nas lutas pela autonomia. Não, galera, se você for reparar, inclusive, fala da Inconfidência Mineira, é um outro período, não tem a ver com o período de Dom Pedro I, beleza? A própria também Revolução Pernambucana. Letra B, culto à identidade nacional instituída pela centralização monárquica. Ainda não, a gente está falando aí de um período colonial, 1789, só vai passar a ter uma centralização monárquica a partir de 1822, então também não é esse período aí. E letra C, alusão ao ideário republicano presente em episódios anteriores ao Grito do Ipiranga, perfeito. Então, o ideário republicano, inclusive, a construção de herói nacional que eu havia falado agora, de Tiradentes, né, foi para poder conceber aí uma república forte, porque até então a gente não tinha nenhum tipo de herói. E hoje, se a gente for analisar ainda historicamente, historiograficamente falando, o personagem histórico mais famoso é Tiradentes. Bom, eu ficaria com Zumbi dos Palmares, mas historiograficamente o que mais é cobrado, o que mais é visto é a questão da Inconfidência Mineira e a questão da heroicização de Tiradentes, justamente para criar aí um ideário republicano. Portanto, a letra correta é a letra C. Letra D, valorização da participação popular no processo de separação entre Brasil e Portugal. Não está sendo valorizado isso daí nos monumentos. Ok? Então, se atentem para a letra C de casa. Não foi B dessa vez, graças a Deus. Vamos lá. Questão 60, essa também versa mais para o lado de história, mas pega a questão do trabalhismo, que vincula de forma interdisciplinar história e geografia. Vou seguir com essa aqui. O trabalhador brasileiro nunca me decepcionou. Will, imagina onde é que ele tá aí, Will. Estádio de São Januário. Foi uma homenagem, teve muita ideia. 1º de maio. Pra quem não sabe aí de casa, um estádio construído pelo proletariado, um estádio construído pelo povo trabalhador de fato, e que por sinal era torcedor do Clube de Regatas Vasco da Gama, tá? Só essa informação histórica muito importante, muito importante. Tudo bem? Dito isso, diligente, apto a aprender e a executar com enorme facilidade, sabe ser também bom patriota. A essas disposições, o governo responde com uma política trabalhista, que não divide, não discrimina, mas ao contrário, congrega a todos, conciliando interesses no plano superior do engrandecimento nacional, à medida que impulsionamos as forças da produção para favorecer o progresso geral e unificar economicamente o país. Organizamos o trabalho, disciplinamo-lo sem compressões inúteis, afastando a luta de classes e estabelecendo as verdadeiras bases da justiça social. A ampliação e o reforçamento das leis de previdência são para nós uma preocupação constante. Este sentido de aperfeiçoamento se patenteia nas seguintes leis recentemente elaboradas e sujeitas agora à revisão final para a promulgação, consolidação das leis do trabalho, a nossa querida CLT, Lei Orgânica de Previdência Social e Salário Adicional para a Indústria. Discurso de Getúlio Vargas pronunciado no dia 1º de maio de 1943, feriado nacional, Dia do Trabalhador. Quem quiser ouvir como era a voz desses presidentes, tem um podcast que é a Voz dos Presidentes. Aí você escuta a voz de alguns presidentes, bacana. Você vai acabar rindo, né? Em algumas fica fininho, outras são mais grossas, e lembrando que o discurso ele é um negócio poderoso. Não, nesse período, inclusive, ele criou a Voz do Brasil, né? Getúlio Vargas criou a Voz do Brasil, que é esse horário que a gente quase ninguém escuta, mas naquele período se escutava muito porque não tinha televisão, 7 horas, que é na rádio, hoje é 19 horas ou é 18? 19 horas, né? 19 horas, então foi criado nesse período aí. 19 horas, depois repete,
E aí tinha, como o professor Daniel falou muito bem aqui, tinha toda uma eloquência desse discurso. Ele falava, eu, presidente, peço permissão para adentrar a sua casa. E a pessoa ficava, nossa, Getúlio Vargas está falando comigo, em minha casa. Né? Então, dito isso, o governo Getúlio Vargas, de 1930 a 1945, realizou muitas vezes comemorações públicas e pronunciamentos no dia 1º de maio. A foto e o trecho do discurso proferido pelo então presidente relativos a essas comemorações possibilitam compreender alguns dos objetivos centrais da política trabalhista estabelecida. Então, possibilitam compreender algum dos objetivos centrais da política trabalhista estabelecida no governo Getúlio Vargas. Então, vamos lá. Esses objetivos viabilizaram os seguintes resultados. Letra A, controle dos lucros empresariais e redistribuição de renda. Com certeza, confia. Letra B, garantia da regularidade da remuneração e erradicação da informalidade laboral. Hoje não tem quase formalidade. Galera, pois é, cuidado com essas palavras que beiram aí o extremismo, né? Erradicação, galera, toda vez que cair uma coisa assim, erradicação, não é que vai estar errado, mas redobrem a atenção, né? Dificilmente. Letra C, universalização da assistência hospitalar e promoção do acesso à educação pública. Universalização da assistência hospitalar. Letra D, regulação estatal dos sindicatos e concessão de benefícios para o operariado urbano. Perfeito. É interessante nessa questão, pelo menos em geografia a gente fala muito disso, que o Getúlio Vargas, ele abria um pouquinho de um lado e apertava de outro. Sim. Então, ao mesmo tempo que ele dava benefícios para o operariado urbano, ele também tinha uma forma de controlar os sindicatos, que era ultra importante para o burguês brasileiro naquela época. Ele queria... Característica bem populista, né? Bem populista. Na América Latina em si, você vai ver esse peronismo tipo na Argentina. Tipo de característica, tá? O que hoje é difícil, porque a informalidade é tão grande. Como é que você vai fazer? Os sindicatos, eles vêm sofrendo erosões absurdas, assim, eles vão se diluindo, assim. Só alguns ainda se mantêm fortes e ativos. Politicamente, ele era conhecido como pai dos pobres e mãe dos ricos. É isso. E essa versão aí, né, bem contraditória. Portanto, só poderia ser, galera, a letra D de dado, regulação estatal, lembrando que era um estado intervencionista, o estado dele, o estado pautado aí no modelo keynesiano, né, onde havia uma intervenção, não à toa ele criou várias estatais, não nesse governo em si, no segundo governo, mas sim, ele criou várias estatais, porque ele tinha o objetivo de intervir na economia e não deixar o liberalismo para o capital estrangeiro. Nacionalista. Nacionalista, perfeito. E a concessão de benefícios para o operariado urbano como um mecanismo aí de controle, tá? De benefício e de controle da população trabalhista. Ele se aproximava muito do movimento trabalhista. Ok? Vamos que vamos? Perfeito. E aí, dá mais tempo ou deixa para... Quanto tempo tem esse aí? 7 minutos? Então vamos cair pra dentro. Vamos cair pra dentro, né? Então, 2019. Pulando já pra 2019, galera. 2019, primeiro exame de qualificação. Questão 50, toda sua, meu querido. Os arrependidos do Brecht, né? Interessante colocar essa dimensão do Brecht, pessoal. Por quê? O Brecht, como nós vamos entender, foi a saída no caso do Reino Unido, da União Europeia, né? Teve um plebiscito, isso foi colocado. Inclusive o Boris Johnson, atual primeiro-ministro. Em todos os vestibulares, cara, todo ano cai muito, é uma questão certa isso daí. Isso aí. O Boris Johnson, que é o primeiro-ministro agora, foi o cara que entrou no lugar da Theresa May, que também não conseguiu, teve fortes derrotas no parlamento inglês, e aí depois, no sistema parlamentarista, quando você perde o poder, você não dilui o presidente, não tem impeachment nem nada, você muda a figura, né? E aí você ali mesmo dentro resolve e alça alguém que vai, de repente, dar um prosseguimento. E o Boris Johnson deu esse prosseguimento, tá? Então, essa dinâmica dos arrependidos do Brecht é o seguinte: algumas dinâmicas que tinham antes da União Europeia, né, com o Reino Unido, agora não tem mais. Quer ver um exemplo? Uma notícia interessantíssima que saiu há pouco tempo. Que os caminhoneiros estavam tendo dificuldades para entrar no Reino Unido. E aí estava tendo o quê? Falta de gasolina. Aí as pessoas estavam associando a falta de gasolina à dimensão da pandemia. Sim. E não era isso. Era exatamente que, para entrar agora no Reino Unido, você tinha que ter lá
um processo, né, todo diferente, que antes era muito mais fácil com a União Europeia. Trabalhadores do leste europeu, que são geralmente um pouquinho mais baratos, né, toda essa perspectiva capitalista e tal, entravam mais fácil, agora não entram. E o que Boris Johnson teve que fazer lá? Contratar basicamente 5 mil caminhoneiros, quase, para poder regularizar essa dinâmica do combustível. Então é uma loucura essa dimensão. Até os clubes de futebol estão tendo problemas. Sim. Por exemplo, tem um jogador caríssimo, que foi... Eu acho um zagueiro muito esquisito, né? Não vou falar ruim, porque... Né, mas, por exemplo, tem um zagueiro do Manchester United... Era bom. Tem um zagueiro do Manchester United que é o Maguire. Quem assiste sabe, né? O Maguire, ele é inglês. Né? Um cara que tem um nariz preponderante. Assim. Avantajado. Avantajado. E aí ele foi comprado por 50, 60 milhões de euros. Ninguém entendeu na época. Pouquinho. Mas por que ele está mais caro? Porque você só pode ter agora um número de jogadores no time que batem com a dimensão do Reino Unido, não mais com a União Europeia. Então você tem tantas vagas para aquele tipo de jogador que antes você tinha mais vagas. Né? Fair play financeiro, né? E aí agora você tem que, por exemplo, o Davinson Sancho, né? Ele foi também para o Manchester United para tentar compor ali jogadores do Reino Unido para poder abrir vagas, de repente, para outros jogadores em outras posições. Então, isso mudou a realidade do cara que vive hoje na União Europeia, no Reino Unido, e na União Europeia também. Então, tem uns arrependidos já do Brecht, tá? O britânico Will Dry, estudante de política e economia, tinha 18 anos quando votou pela saída do Reino Unido da União Europeia no plebiscito de 2016. Dry faz parte de um grupo de arrependidos, identificados pela hashtag Bregret, né? A combinação de Brecht com regret, né? Que é arrependimento. Né? São eleitores que se dizem enganados pela promessa da campanha em defesa da retirada da União Europeia, principalmente na ideia de que o Reino Unido poderia manter o status de inserção e influência no plano europeu e mundial sem ter que se submeter à burocracia de uma entidade supranacional. É óbvio que isso não iria acontecer, né, acho gente? que o tiro saiu pela culatra, né? Na verdade, exato. A ideia deles não... Para a população, mais pobre principalmente, isso daí não pegou, tá? No âmbito das novas relações com o bloco europeu, parte da população, né, britânica que votou a favor do Brecht não dimensionou adequadamente, tá, a seguinte consequência. Pessoal, eu acho interessante que o Brecht ele também tem ligação com o terrorismo, né? Porque muita gente que votou pela saída do Reino Unido, tá, da União Europeia, também entendeu que uma regulação maior era necessária para evitar migrações e justamente essa questão do terrorismo. Quando, na verdade, não tinha nada a ver com essa dimensão, mas os partidos mais conservadores ingleses pegaram isso para colocar como uma pauta de fundo. Então, na verdade, colocaram as coisas superficiais de uma saída do Reino Unido e não entenderam que haviam coisas muito mais profundas, né? Então, vamos lá. Ameaças à defesa do território, isso é uma coisa que eu falei agora, mas que não tem uma consequência da decisão, mas pode ser o que originou essa, mas como a pergunta não está colocando isso. Restrição à circulação de riqueza, limitação à autonomia do governo, não, o governo queria até mais autonomia, né, saindo. E risco à continuidade da democracia, não tem esse risco lá no Reino Unido, eles são uma democracia bem consolidada. Mesmo que sejam conservadores, é um modelo democrático, sim. Antigo, foi um dos primeiros. Com a Revolução Gloriosa, exatamente, inclusive. Foi um dos primeiros que alçou a burguesia ao poder no parlamento e tal. Então, restrições à circulação de riqueza é uma dimensão interessante para a gente. Por quê? Agora, pobre, né? agora não pode. A circulação de riquezas ela fica controlada. E também para alguém investir no Reino Unido é muito mais burocrático do que era antes. Com certeza. Porque agora tem mais imposições e barreiras para que essa pessoa entre no Reino Unido, já que era isso que eles queriam anteriormente. Só que eles não eles só pensavam para, de repente, as pessoas, não para a riqueza. Lembrando que a gente vive, após a Guerra Fria, um mundo multipolar, não mais bipolar. Então a gente tem associações de blocos econômicos, no Mercosul, União Europeia, o NAFTA. Então você fugir dessa tônica na atualidade não me parece uma boa ideia, porque você fica, de certa forma, isolado e as relações comerciais geram, de certa forma, uma restrição, né? Gera um processo que, de fato, faz com que a economia fique isolada. Então, a resposta correta só poderia ser aí a letra B de bola. Lembrando que é
é a União Europeia. É o bloco que talvez mais tenha dado Com a certo. moeda mais forte. mais Embora forte. a Libra seja muito forte, Sim. mas, cara... O que nesse caso não é bom essa moeda ser também muito cara, porque dificulta as relações comerciais, poderia ser facilitada. Exato. Se houvesse a aceitação do euro no Exato. território inglês, então... Então, e ainda tem uma dimensão, pessoal, que pode cair para vocês nessa prova. O Brasil, representando o Mercosul também, né, como um todo, o Mercosul fez uma dinâmica muito interessante de articulação de parceria comercial com a União Europeia. Então isso pode cair por quê? O que está pegando agora para avançar lá no parlamento, lá da União Europeia e tudo mais? Eles não querem abrir porque você tem países agrícolas muito fortes na União Europeia, como França e Bélgica, que não tem como concorrer com os produtos brasileiros. Os produtos brasileiros são muito mais vistosos no mercado internacional e se você tirar as barreiras alfandegárias, né, você vai prejudicar aí muito esses países que são muito agrícolas, né? Não que a França e a Bélgica sejam majoritariamente agrícolas, mas tem uma população muito envolvida com a agricultura, a agropecuária em si. E aí quando você abre, isso pode dar problema. Então por que não avançou isso ainda? Porque esses países que encabeçam o Reino Unido, a União Europeia, eles estão botando tensões ali, aí cai na questão ambiental, e você tem atritos de Macron e Bolsonaro muito fortes aí na mídia. Então, assim, pode cair coisas relacionadas a isso. Então, a gente abre o leque para você ter aí essa dimensão. Isso aí. Acho que passou 30? Passou? Então vamos fazer o seguinte, galera. Aguardem aí a versão número 3. Vai levantar a plaquinha aqui, ó. Bloco 3, exatamente. Bloco vamos 3. Pedir música daqui a pouco. Vai passar um round aqui, ó. Passando aqui, ó. Bloco 3 e a gente continua com a prova de 2019, tá? Espero que vocês tenham aproveitado também esse bloco 2. Tudo bem? Deixou esse gostinho aí. Isso agora. aí. Agora vem com a gente que vai continuar. Vamos lá. Tchau, tchau. Até a próxima.